Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 22 a 27. Judas disse-lhe, não o Iscariotes: Senhor, qual é a causa por que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Aquele que não me ama não observa as minhas palavras, e a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos essas coisas permanecendo convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como a dá o mundo. Palavra da salvação. Comentário João 14, de 22 a 27. São Gregório. Com efeito, a prova do amor são as obras. O amor de Deus nunca é ocioso. Opera coisas grandes, se é amor. Se recusa operá-las, amor não é. Deus desce aos corações de alguns, mas não faz ali sua morada, porque tais homens concebem pela compunção o temor de Deus. Mas, chegado o tempo da tentação, esquecem-se até mesmo de ter se compungido e assim voltar a cometer os pecados como se nunca os tivessem lastimado. Quem, pois, ama a Deus de verdade, ao seu coração vem o Senhor e ali faz ali a sua morada. Porque de tal forma este homem é adentrado pelo amor da divindade, que, chegado o tempo da tentação, não se afasta dele. Quem ama de verdade é aquele em quem o mal deleite não conquista o consentimento da alma. Tanto mais se desliga do amor do alto alguém, quanto mais se deleita com as coisas de baixo. Daí que siga: aquele que não me ama, não observa as minhas palavras. Para amar o Criador, portanto, requer-se a língua, a mente e a vida. O que em grego se chama paráclito, em latim se diz advogado ou consolador. O Espírito Santo, pois, é chamado de advogado na medida em que intercede junto da justiça do Pai a favor dos pecadores desgarrados, incitando à súplica e oração aqueles que estão preenchidos de seu sopro. É chamado de consolador na medida em que levanta do abatimento e da tristeza as almas dos amargurados pelo próprio pecado e, ao mesmo tempo, prepara dentro deles a esperança do perdão. A menos que o Espírito Santo esteja presente no coração do aluno, é inútil o falatório do mestre. Ninguém, pois, deve atribuir ao professor humano o entendimento das palavras que saem da boca do professor, porque se não estiver no interior do pupilo quem lhe ensine, em vão trabalha no exterior a língua do mestre. Ora, mesmo a fala do Criador não serve à instrução do homem, se o Espírito não fala a este homem por meio da sua unção. Devemos indagar por que nosso Senhor diz desse mesmo Espírito que ele vos recordará tudo, ou no latim, sugerirá, já que sugerir parece um cargo inferior. Mas, uma vez que por sugerir às vezes queremos dizer inspirar, soprar ou insinuar, se está dito que o Espírito Santo sugere, não é porque nos traga algum conhecimento inferior, mas porque nos traz um conhecimento oculto. Comentário João 14, de 22 a 27. Santo Agostinho. Nosso Senhor disse: um pouco e já me não vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Judas, não o traidor chamado de Iscariotes,
mas aquele cuja epístola é lida nas Escrituras canônicas pergunta o que quer dizer com isto. Senhor, como é que te manifestarás a nós e não ao mundo? Nosso Senhor, em resposta, explica que se manifesta para os seus, não para os gentios e ímpios, porque os seus o amam, os outros não. Jesus então conclui: Se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. O amor separa os santos do mundo e faz habitar nas moradas concordes em que habitam o Pai e o Filho. Lhes faz doar este amor a quem finalmente concederão manifestar-se. Existe uma certa manifestação interior de Deus, da qual os ímpios desconhecem completamente, porque para eles não há manifestação de Deus Pai e do Espírito Santo. A do Filho poderia existir, mas na carne, que não é desse modo, nem poderia ser por muito tempo, mas por pouco tempo. E isso não para alegria, mas para condenação, não para não por recompensa, mas por punição. E então continua: e nós iremos até ele. Na verdade, ele vem a nós. Se formos a eles, eles vêm com a ajuda deles, nós com obediência. Eles vêm nos iluminando, nós contemplando-lhes. Eles vêm nos enchendo de graças, nós recebendo-as, para que sua visão não seja algo externo a nós, mas interno, e o tempo de sua morada em nós não seja transitório, mas eterno. É por isso que ele continua, e nós habitaremos nele. Mas, enquanto o Pai e o Filho fazem morada amorosa, o Espírito Santo é excluído? O que significa aquilo que é dito do Espírito Santo acima? Ele habita em vós e estarás em vós. Mas que o Espírito fará morada em nós? A menos que, de fato, um homem seja tão louco a ponto de pensar que, quando o Pai e o Filho vierem, o Espírito Santo irá embora, como se para dar lugar aos seus superiores. No entanto, mesmo esse pensamento carnal é desaprovado pela Escritura, no sentido que diz: permanecerei com vós. Ele estará, portanto, na mesma morada com eles para sempre. Como ele não veio sem eles, também eles não vieram sem ele. Como consequência da Trindade, atos são às vezes atribuídos às pessoas isoladas dela, mas a substância da Trindade mesma exige que, em tais atos, a presença das outras pessoas esteja também pressuposta. Talvez seja com fundamento em alguma distinção importante que Nosso Senhor, ao falar de suas próprias palavras, usou o singular. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Já quando fala palavra no plural, aquele que não me ama não observa as minhas palavras, e diz que não é sua, mas do Pai, refere-se a si mesmo. Com efeito, o Verbo não é seu, mas do Pai, assim como a imagem não é sua, mas do Pai, nem é seu o Filho, mas do Pai. Com razão, portanto, atribui ao seu autor aquilo que ele mesmo faz, como seu igual, pois desse modo o autor recebe a indistinção e igualdade com ele. Uma é a morada que nosso Senhor prometeu para a vida futura. Outra é esta, que declara presente entre nós. Aquela é espiritual e é criada no interior das almas, esta corporal, e se exibe exteriormente aos olhos e orelhas. Mas, por acaso, é função do Filho falar e do Espírito Santo ensinar, de modo que, da fala do Filho, recebemos apenas as palavras e, do ensino do Espírito Santo, o entendimento delas? A Trindade inteira, portanto, tanto fala quanto ensina. Mas se, além disso, cada ação não fosse confiada a cada pessoa individualmente, a humana fraqueza não conseguiria de modo algum alcançá-la.
o Paráclito, diz o Senhor, nos recordará, e aqui devemos entender também que somos ordenados a não esquecer que as advertências salutares, das quais Cristo nos recorda, dizem respeito à conservação da graça. Deixa-nos a paz nesse tempo, para que com ela vençamos o inimigo, e também para que nos amemos uns aos outros. E a sua paz nos dará no tempo vindouro, quando reinaremos sem inimigos e quando nunca poderemos ser discordantes. A paz a nós é Ele mesmo, e como cremos que é, e como o veremos de fato. Mas por que, quando diz deixo-vos a paz, não completa, e sim diz dou-vos? Deve-se subentender a palavra onde não está? Ou talvez algo oculto? Ele quis que significasse a sua paz aquilo que ele possui. E porque a paz que ele nos deixou neste mundo pode ser chamada antes de nossa do que dele. Não há nada que esteja em conflito com ele, porque ele está completamente livre de pecado. E nós, por outro lado, temos a paz compatível com o estado que nos faz ter de dizer: perdoai as nossas dívidas. Mas também há paz entre nós, porque sabemos do amor que temos um pelo outro. Mas mesmo essa paz não é plena, porque não vemos os pensamentos de nossos corações. Nem me escapa que essas palavras do Senhor podem ser consideradas como uma repetição do mesmo pensamento. E como o Senhor continua: não vou-la dou como a dá o mundo, o que pode significar senão a paz dada por homens que amam o mundo? Eles concedem paz um ao outro para desfrutar o mundo sem perturbação. E quando eles concedem paz aos justos, de tal forma que eles param de persegui-los. A paz não pode ser verdadeira onde não há verdadeira concórdia, porque desunidos estão seus corações. Ora, a paz é a serenidade da mente, a bonança da alma, a simplicidade do coração, o laço de amor, a comunhão na caridade. E não poderá entrar na herança do Senhor quem não quiser observar o testamento da paz, nem poderá ter concórdia com Cristo quem quiser estar em discórdia com outro cristão.